Depois fique de pé e abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61, vamos ler todo o capítulo, até o versículo 11. Isaías 61, a palavra de Deus diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e louvor perante todas as nações. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegar à Tua casa mais uma vez esta noite, e termos aqui o privilégio de ouvir ao Senhor, ouvir Tua voz, Tua palavra que nos alimenta, Pai. Ela mesma diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da Tua boca, Pai. É essa palavra que nós queremos receber. A que venha do Senhor para alimentar a nossa vida, para o sustento espiritual de cada um de nós. Nos alimenta essa noite, Pai. Que ninguém saia daqui com fome da Tua palavra, que ela venha saciar as nossas necessidades espirituais. E eu quero ser um instrumento em Tuas mãos para ministrar segundo a Tua vontade, segundo a Tua unção, segundo o Teu poder, debaixo da Tua direção, que não seja eu, mas o Espírito Santo a falar a cada um de nós nesse lugar, Pai. Eu oro por isso, junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Mas eu tenho falado à igreja a respeito do propósito que o Senhor tem para nós como igreja. Às vezes essa palavra é um pouco conflitante nos nossos corações, porque eu creio que muitas pessoas vêm à igreja com uma expectativa de receberem do Senhor alguma coisa. E muitas vezes ouvimos aqui o contrário. Ouvimos aqui que o Senhor é que espera de nós alguma coisa, né? E isso é muito conflitante, mas é a verdade da palavra. O mais importante que o Senhor tinha para fazer na nossa vida, eu quero te dizer, Ele já fez. A coisa mais importante que Ele tinha para realizar, Ele já realizou. O maior presente que Ele podia te dar, Ele já te deu.
que é, irmãos? A tua salvação. Porque sem ela permanecem sobre você os teus pecados, eles fazem separação entre você e Deus, você não tem acesso a Deus e para sempre será separado do Senhor. Mas ao morrer na cruz, Jesus reconciliou você com Deus, te aproximou novamente, a Bíblia diz, abriu um novo e um vivo caminho para que você possa chegar à presença do Pai. Então, a coisa mais importante que Deus tinha que fazer, já fez, já te deu o maior presente. A salvação, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já deu isso para você. E agora Deus espera de nós alguma coisa. Então, se inverte um pouco esta situação. Mas muitas vezes a igreja vende a imagem de que as pessoas têm que vir à igreja receber alguma coisa de Deus. Ora, mas Deus já me deu o que é mais importante. Amados, o que mais importante havia, o Senhor já me deu, agora o que Ele me der é lucro, amém? O que Ele me der a mais é lucro, porque não tem mais nada para pedir, porque o principal Ele já deu, a minha salvação. O problema é que a maioria das pessoas não tem consciência da salvação. Nem imaginam o que realmente significa salvação e conversão. Por isso eu tenho falado a respeito disso à igreja. A maioria das pessoas não tem uma ideia exata sobre o que é isso. O favor que você não merecia e que Deus fez a você. Perdoar os teus pecados não pelo teu mérito, mas pelo que Deus realizou ao entregar Jesus por sua vida. O sangue derramado em favor de cada um de nós. Que nós nunca poderemos pagar o favor que nos foi feito, por mais que a gente se esforce para isso. Então esse é o maior prêmio. É claro que Deus ainda nos dá coisas boas. É claro, isso é verdadeiro. É claro que o Senhor cuida de nós, mas se eu for pensar, eu tenho que parar um pouquinho com essa ideia de que eu tenho que tirar mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Olha, Ele já me deu tudo, e agora eu quero ver o que Deus quer de mim, o que o Senhor espera da minha vida. Parece que a gente está sempre na posição de que Deus ainda tem que me dar mais, Deus ainda tem que fazer mais por mim. Olha, e de mim o Senhor não espera nada. O que a Bíblia diz, eu tenho dito isso nas últimas mensagens da igreja, é que Deus espera muita coisa de nós. Deus investiu pesado na nossa vida, concorda com isso? Ao nos salvar, também nos deu condições de nos santificar, tirou de nós o peso do pecado, Deus fez muito por nós. Mas em contrapartida, eu creio também que Ele espera muito de nós. Então, há propósitos de Deus para a igreja que muitas vezes não passa pela cabeça da gente. Ao imaginar que só o Senhor tem que me dar alguma coisa, eu nunca imagino que eu também tenho que oferecer a Deus. E eu quero que você olhe isso na Bíblia. E mais uma vez, essa noite, eu quero falar um pouquinho sobre isso. O texto que a gente leu aqui em Isaías, capítulo 61, é um texto que fala das boas novas da salvação, um texto messiânico, não é um texto que fala do trabalho do Messias, do que o Messias faria, e Isaías escreveu isso quase 700 anos antes de Jesus, não é? Então ele já estava aqui inspirado por Deus, trazendo uma profecia sobre o que iria acontecer com a vinda do Messias e do Salvador. Mas esse texto também, eu creio que ele nos traz uma boa ideia do propósito de Deus também para nós, não é? Se eu for olhar para o texto e fazer aqui uma interpretação tradicional desse texto, e biblicamente, teologicamente correta e restrita, a gente ficaria preso aqui a algumas ideias. Por exemplo, o versículo 1 e o versículo 2, quando Deus diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, até o versículo 2, que diz a pregoar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras se referem à vinda de Jesus. E isso é tão correto que Jesus, quando pregou na sinagoga de Nazaré, a Bíblia diz que ele abriu o livro de Isaías e leu exatamente esses versículos, dizendo após a leitura que hoje se cumpriram estas escrituras. Ele estava dizendo, hoje isso aqui já se cumpriu em mim. Ele se identifica, então esses dois primeiros versículos estão falando da vinda de Jesus e do que ele faria em sua vinda.
com a unção do Espírito Santo sobre ele, ele pregaria as boas novas aos quebrantados, curaria os quebrantados, libertaria os cativos, libertaria os algemados e apregoaria o ano aceitável do Senhor. Isso tudo se cumpriu em Jesus Cristo, isso é correto a gente afirmar. A partir do versículo 2, na segunda metade, a consolar todos os que choram, a pôr sobre Sião, os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Tudo isso que vai ser dito aqui no versículo 2 e 3, está se referindo à sua segunda vinda. Quando ele voltar, vai também restaurar todas as coisas. Tudo aquilo que nós estamos lutando, batalhando, o Senhor, quando vier, vai trazer restauração. Vai compensar todo o trabalho, todo o esforço que estamos nós realizando como igreja do Senhor. Teologicamente, o texto está se referindo à sua segunda vinda. E a partir do versículo 4 até o final do versículo 11, lá, o final do capítulo 61, na verdade, as palavras bíblicas aqui estão indicando o que vai acontecer no reino milenar de Jesus, que é descrito na Bíblia, em Apocalipse capítulo 20. Os 1000 anos em que o Senhor reinará sobre a terra. Aqui há uma referência bíblica também sobre esse estado de paz, de alegria, da presença do Senhor com todos aqueles que foram salvos. Isso tudo está aqui simbolicamente apregoado, mostrado por Isaías. Essa seria a interpretação tradicional, né, desse texto. Mas eu creio que o texto tem ainda mais coisas para falar conosco. Porque, irmãos, no momento em que o Senhor diz, logo no início, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, o texto é messiânico, como eu falei aqui, todos esses textos do Antigo Testamento que falam da função do Messias, do que o Messias viria para fazer, eles também se aplicam hoje à igreja. Por quê? Porque o Novo Testamento diz que nós somos embaixadores da parte de Deus. Eu já disse aqui em outras mensagens que o embaixador, o que ele faz, irmãos? Ele representa, não é? O embaixador do Brasil em determinado país, ele é a representação do Brasil naquele país. Se a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo. Então, aonde nós vamos e fazemos e nos relacionamos representando o Senhor que nos enviou. Você tem a noção de que Deus enviou você? Jesus não disse aos seus discípulos, eu os envio, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não está enviando? Então quem foi enviado da parte de Deus, quando vai como seu embaixador, vai como seu representante. Então, os textos messiânicos do Antigo Testamento podem muito bem se aplicar a nós como igreja. Se eu faço uma releitura desse versículo 1 de Isaías 61 e aplico a minha vida, veja como isso se encaixa perfeitamente também em nós que somos crentes. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso é verdade? E sobre você? Você é a igreja do Senhor? Então você tem o Espírito Santo? Não é o que diz a Bíblia? Você é templo do Espírito Santo. Você não foi convertido pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso não foi ação do Espírito Santo e agora ele não é habitação permanente em você? Então eu posso também aplicar a mim, a você, à igreja, esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. É verdade ou não é? O Senhor te ungiu? Sim, você foi ungido. Ungido como? Ah, pastor, não fui ordenado, ninguém botou a mão sobre minha cabeça, ninguém me ordenou a cargo nenhum. Não importa, mas o Espírito Santo que te foi dado, como penhor da tua herança, como diz Efésios capítulo 1, esse Espírito ungiu a sua vida. Ele não apenas está em você, como ele unge você e capacita você a pregar as boas novas. A função de pregar as boas novas é só dos pastores, dos diáconos, dos evangelistas? Não. A função de pregar as boas novas é uma função de todos os crentes em Jesus Cristo. Todos nós temos o mesmo Espírito. Eu não tenho mais o Espírito Santo do que você. Você não tem mais do que eu. Nós temos todos a mesma porção do Espírito.
Nós temos todos a mesma unção do Espírito. Todos nós fomos ungidos da mesma maneira. E o Senhor nos ungiu para quê? Para pregarmos as boas novas aos quebrantados. Então esta função messiânica, ela é a função também de todo crente na igreja. Ela se aplica a nós na qualidade de embaixadores que somos de Cristo. Então isso tudo fala ao nosso coração. Nós somos estes embaixadores. Hoje o Espírito Santo está sobre nós. Hoje o Senhor nos ungiu e hoje nós devemos pregar as boas novas aos quebrantados. Continuando a ler o texto, você diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor também me enviou a isso, ou você acha que não? O Senhor Jesus, ao comissionar os seus discípulos, não disse que eles iriam e aonde eles impusessem as mãos, enfermos seriam curados, e aonde a palavra fosse pregada, os sinais se seguiriam àqueles que crescem na pregação da palavra? Então o Senhor nos enviou também com a mesma unção para fazermos as mesmas coisas. E a Bíblia chega a dizer até maiores coisas nós poderíamos fazer. Veja o que ainda está sobre nós como responsabilidade. Agora, como eu disse aqui no início, isso é para quem é crente, para quem tem certeza da sua salvação, para quem está aí na igreja buscando bencinho, né? Isso aí não quer dizer nada, né? A pessoa jamais enxerga a sua responsabilidade, ela só enxerga o que vai tirar de Deus hoje. Que campanha ela vai fazer para receber alguma coisa, né? E a igreja alimenta essa palhaçada, não é verdade? Porque isso enriquece os pastores, isso acumula dinheiro no cofre, não é, irmãos? Mas, infelizmente, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não incentiva a gente a fazer campanha para coisa nenhuma. Porque o Senhor, tudo que nos dá gratuitamente. Eu não conquisto nada de Deus, o Senhor me abençoa de graça. Não é porque eu mereço alguma coisa, eu fiz a campanha, então eu mereço, me dá aqui, Senhor, o que eu quero. Deus não traz troca nenhuma comigo, irmão. Deus não negocia comigo. Imagina isso, queridos. O que o Senhor me dá de graça. Me dá enquanto eu durmo. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Então para com essa palhaçada de fazer campanha, de fazer novena, de fazer trezena, de buscar, de não sei o que, para botar e ganhar de Deus. Descansa no Senhor. Apenas ame ao Senhor de todo o coração, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ame ao Senhor de todo o coração, para que você creia que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Apenas ame ao Senhor. Apenas creia, apenas confie, apenas espere e enxergue o que a Bíblia diz que cabe a você fazer. Porque enquanto estão aí multidões buscando bênçãos, essas mesmas multidões não estão apregoando o ano aceitável do Senhor. As mesmas multidões não estão pregando as boas novas. E acham que pregar boas novas é depois ir para a televisão e dizer: olha aqui o que Deus me deu, meu carro, minha casa, minha empresa, meu isso, meu aquilo. Isso o diabo também dá. Se um pai de santo tivesse um programa de televisão, ele faria a mesma coisa. Ele botaria no programa tudo aquilo que o demônio deu para aquelas pessoas, como já estão fazendo. Já tem pai de santo aí na televisão, já pegaram o gostinho da coisa, né? Já viram, já aprenderam, já estão fazendo também. E é verdade? Sim, é verdade, o diabo também dá. Não é, irmãos? Mas o maior testemunho de vida que nós temos para dar não é as coisas materiais que Deus nos deu, mas é as transformações espirituais que ocorreram na nossa vida. Esse é o maior testemunho que nós temos para dar às pessoas. E é essa pregação. O Espírito Santo te ungiu, você é ungido do Senhor, para pregar as boas novas, boas notícias, que são diferentes de todas as outras. Não é essa mesmice que está por aí. Você vai pregar coisas boas e novas, que é o Evangelho do Senhor, que é sempre novo, que é sempre bom, que é sempre algo de Deus para as pessoas. Então, para isso, o Senhor nos ungiu para pregar, nos enviou para curar, nos enviou para libertar. Então, com a unção do Espírito Santo, eu aí posso pregar as boas novas aos quebrantados. Sem a unção, não adianta. Por isso eu disse, a palavra hoje é para os crentes. Porque um crente verdadeiro, salvo pelo Senhor Jesus, esse tem o Espírito Santo.
Um frequentador de igreja não tem o Espírito Santo. Um frequentador de campanhas e novenas não tem o Espírito Santo. Eu estou falando de um crente, de um cristão verdadeiro, ao qual o Senhor salvou, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, está nas mãos do Senhor. E ele disse, de modo nenhum vai tirar da minha mão, vai deixar cair da minha mão, porque as minhas ovelhas, eu seguro elas na minha mão. Então é com as ovelhas que eu estou falando hoje. Mas para as ovelhas o Senhor está dizendo, você foi ungido, você recebeu o Espírito Santo quando você creu, você agora pode pregar as boas novas, você agora pode levar libertação aos cativos. Você pode ou não pode fazer isso? O que falta para Deus ainda te dar isso? Falta alguma coisa? Ah, Deus tem que me dar o dom da palavra, Deus tem que me dar a eloquência, eu queria pregar igual pastor e tal. Não, não precisa de nada disso. Você só precisa de unção. E unção Deus já te deu. Irmão, não depende da eloquência de quem fala. A simplicidade de uma pessoa iletrada, mas que fala no poder e na unção do Espírito Santo, converte o mais cético, o mais intelectual dos homens cujo Senhor tocar o coração através do Espírito Santo. Então, não depende da tua formação, da tua qualificação, depende de você assumir a unção. Você é salvo ou não é salvo? Essa é a primeira dúvida que você tem que responder. E você tem que ter certeza da sua salvação. Quem está em dúvida quanto à salvação, fica aí titubeando, né? Vai, volta, vai lá, vem cá, quer alguma coisa, não quer e tal. Mas quando você tem convicção, tenha a menor dúvida do que o Senhor vai fazer na sua vida, e que a sua vida está nas mãos de Deus. Veja, as pessoas que têm convicção, elas ficam e permanecem até o fim. Elas permanecem até o fim. Os que não têm convicção, frequentam a igreja um tempo, vão embora. Eu já vi vários aqui, vem um pouquinho, frequenta, daqui a pouco vai embora, vai, frequenta mais um pouquinho, volta, aí vai embora de novo, aí volta de novo e vai. É uma beleza, né? A igreja é aberta, é assim como dizem, até cachorro entra, né? Então não tem problema nenhum. A gente entende isso tudo, mas o convertido verdadeiro, ele permanece. Aconteça o que acontecer, esteja frio, esteja calor, chovendo, caindo pedra, esteja sofrendo, esteja cheio de glória, cheio de vitória, esteja com problema, ele permanece. Porque ele sabe quem ele era e sabe quem ele é. Ele sabe a mudança que Deus operou em sua vida e a verdade que lhe foi revelada não pode ser negada por ele. Então ele permanece até o fim. É para isso que eu estou falando hoje. Para que você entenda a função que Deus te deu como embaixador de Cristo, com a sua vida, com as coisas simples que você tem e pode usar para apregoar o ano do Senhor, apregoar o Evangelho, a Boa Nova, não com pregações eloquentes, mas com a tua vida, com o teu testemunho, no teu dia a dia, com as pessoas à tua volta, mostrar a diferença que há em servir Jesus, a paz que há no teu coração, mesmo no meio das dificuldades, que não há nos outros, nem quando eles têm tudo que é de bom, nem quando eles têm toda a riqueza do mundo, não tem paz, mas você mesmo na pindaíba tem uma paz danada. Esse é o maior testemunho que você pode dar, irmão. Não é dizer assim, eu estou aqui, olha a minha Ferrari, olha meu carro, olha meu isso, meu aquilo. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer coisa nenhuma. Macumba dá isso também. Então, isso não é testemunho nenhum. Testemunho é você, em qualquer circunstância, é fiel ao Senhor. E as pessoas são impactadas, é por isso. Por isso que elas são impactadas. Se elas forem impactadas pelo teu carro, pela tua casa, na verdade o que nasceu nelas não é conversão, nasceu nelas o sentimento de cobiça. Porque elas querem ter aquilo que você tem. E o Evangelho não é pregado para incentivar cobiça em ninguém. Muito pelo contrário, a Bíblia condena os cobiçosos de sorte da ganância. E ela fala isso em relação a pastores. Cobiçosos de sorte da ganância. Alimentam a ganância do povo para que o povo também alimente a sua própria ganância. É uma troca que esse povo faz com esses pastores. Então, um merece o outro. Na verdade, não há inocente nesse jogo, tá? Um merece o outro. Só existem falsos pastores porque existem falsos crentes também. Então um alimenta o outro, né? Um dá ao outro aquilo que o outro deseja e aí o jogo fica empatado, né? Assim, mas nós não, nós que somos salvos, nós queremos saber o que Deus quer de nós. O Deus já me fez tudo. E agora o que eu posso fazer? Não para merecer de Deus alguma coisa, mas para colaborar, para ser útil,
para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que a minha vida que Deus salvou tenha sentido, que eu não fique aqui roubando o oxigênio dos outros, que a minha vida sirva para alguma coisa. É isso que eu quero. O Deus já me deu tudo que tinha que me dar, já me deu salvação, já perdoou meus pecados. Agora eu quero ser útil, eu quero olhar para a palavra de Deus não para descobrir uma fórmula de bênção, eu quero olhar para a palavra para descobrir o que o Senhor quer falar comigo, o que Ele quer de mim, qual é a mudança que Ele deseja no meu comportamento, qual é a transformação que Ele deseja na minha vida, para que a minha vida se torne cada vez mais um espelho para as pessoas poderem se mirar nela. Então essa é a nossa fé. É para isso que estamos aqui na igreja, não é para ensinar formulinha. Formulinha tu vai na livraria, tem um monte lá, autoajuda, Laí Ribeiro, tantas palhaçadas, tantos pastores aí que são igual Laí Ribeiro, né? 7 passos para não sei o que, 10 passos para não sei o que lá, sempre uma magiquinha. Vamos parar com magiquinha, vamos deixar de superstição, vamos ser cristãos, irmãos. Vamos ter fé em Jesus Cristo e vamos viver somente para Ele, gratos ao Senhor. Quando damos dízimo, damos por gratidão, não para ganhar alguma coisa. Quando trabalhamos na obra, trabalhamos por gratidão, não porque queremos alguma coisa em troca. Vamos ser assim com o Senhor. E ao sermos assim com o Senhor, seremos assim uns com os outros. Vai parar essa palhaçada de relacionamentos interesseiros entre nós, né? Que privilegiamos os mais ricos em detrimento dos mais pobres, porque queremos tirar deles alguma vantagem. Nossos relacionamentos serão mais sinceros, vamos tratar a todos com igualdade, não é? Vamos olhar para as pessoas sem querer tirar nada delas, sem querer sugar delas algum benefício, alguma vantagem do que elas têm para nos dar. Vamos pensar em dar ao invés de receber. A Bíblia não diz melhor coisa é dar do que receber? Então vamos parar de pensar nessa coisa de venha a nós, é o nosso reino, nada. Não é isso, irmãos? É o que está faltando. Mas é isso que a Bíblia diz, em todas as suas páginas. Mas inescrupulosos pinçam da Bíblia algumas coisas para fazer você acreditar que você precisa conquistar, que você precisa ter mais, que você precisa isso e precisa daquilo. Você não precisa nada disso. Você precisa amar a Deus e servir em troca de nada. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. E essa unção que o Senhor nos deu é o fruto dessa atuação do Espírito Santo em nós. E essa unção nos foi dada para que ela seja usada a favor de Deus. Ninguém que tem uma unção a tem para seu próprio consumo. Tem a unção para ser bênção na vida de alguém. Se o Espírito Santo te ungiu para pregar boas novas. Pregar para quem? Para alguém. Então quem vai receber o benefício da tua unção? É você mesmo? Que vai ser aplaudido, reconhecido? Não. Quem vai receber o benefício da tua unção é alguém que vai ouvir a tua pregação, o teu testemunho. O benefício da unção será para os outros. O Senhor nos ungiu para isso. Então isso é um fruto dessa atuação da unção do Espírito. Abra Isaías 42 agora. Vamos ler versículo 6 até o versículo 13. Isaías 42, do verso 6 em diante, falando também do Messias, mais um texto messiânico, diz assim: Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Está falando para Jesus. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Ao mesmo tempo que fala para Jesus, fala para nós, como eu já expliquei para você. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não dá a sua glória para nenhum de nós. Quando fazemos a vontade de Deus, não podemos nos gloriar com isso, porque a glória é do Senhor. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores. Alcem a voz do deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente,
despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Você entendeu? Está falando do Messias, mas está falando de nós também. Está falando do que nós temos que fazer. E enfatizando que a glória é de Deus. Nós somos portadores desta glória. Aonde vamos, nós levamos a glória do Senhor. Mas ele diz no verso 12, deem honra ao Senhor, anuncie a sua glória na terra do mar. Então, anunciamos a glória de Deus e não a nossa glória. A pregação é para anunciar o quanto Deus é glorioso e não para anunciar quão bom é o pregador. Você está entendendo isso? Quão boa é a igreja. Não, a nossa igreja é a igreja do poder, a mão de Deus está aqui. Não! A pregação é para a glória de Deus, irmãos. Entenda isso de uma vez por todas. Dê glória a Deus com a sua vida. Como eu perguntei semana passada, o bom perfume de Cristo. O nosso perfume é cheiroso ou fede, irmãos? Nós mostramos a glória de Deus ou não mostramos a glória de Deus? Nós exibimos essa glória, o triunfo, a verdade de que Deus triunfou ou não? Depende da maneira como a gente age e vive. Então a igreja não se limita a ser apenas uma câmara de proteção espiritual para a nossa vida. Para a gente entrar e ficar aqui seguro, tudo bonitinho, protegido e tal. Igreja é chamada para fora, para ir e pregar. Aqui aprendemos, aqui nos preparamos, aqui recebemos a palavra, aqui nos fortalecemos, aqui a gente aprende a cada dia, para que lá fora a gente viva o que aqui a gente aprendeu. Então, é esse o objetivo do Senhor, com a sua igreja, para o Messias e para o embaixador da parte de Deus, que sou eu e que é você. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Deus tem um chamado e Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Se eu disse aqui já várias vezes, se tudo que Deus quisesse é apenas salvar a gente, assim que você fosse salvo, você poderia morrer e imediatamente ir para o céu. Você morreu quando foi salvo? Não. Então quer dizer que Deus ainda tem um propósito para você. Se não tiver, o dia que você morrer, o que significa isso? A morte me venceu? Claro que não. A Bíblia diz, estragada foi a morte pela vitória. Você agora está debaixo do poder de Deus. Nem a morte tem mais poder sobre você. Deus tem o controle da sua vida. Mas o dia que você morrer, significa apenas uma coisa. Deus não tinha mais propósitos para a sua vida, então recolheu você. Entendeu? Deus recolhe a gente, irmãos. Crente não morre, crente é recolhido. Entendeu isso? Agora, enquanto você não é recolhido, quer dizer que ainda tem uma missão para você. Quer dizer que ainda tem um propósito, ainda tem uma razão para a sua vida. E não é ficar aí fazendo campanha para ficar rico. A razão para a sua vida não é essa. Deus ainda tem um propósito na sua vida. Você está vivo, então é glória a Deus, amém? Diga glória a Deus. Estou vivo, glória a Deus pela vida que Deus me deu. Então viva para o Senhor, na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sendo usado por Deus. Você vive para ser instrumento na mão do Senhor. Então a gente precisa entender o chamado e o propósito. Veja, volta ao texto lá em Isaías 61. Olha como essa ideia é enfatizada no versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para quê? Para a sua glória. Então, quando o Senhor converte, liberta alguém, é como se essa pessoa se tornasse um carvalho de justiça, para a glória de Deus. Então aqui você que foi liberto, foi salvo, você é um carvalho de justiça. E para que você é isso? Para a glória de Deus. Você foi plantado pelo Senhor. Veja a diferença. A Bíblia diz que na igreja convivem o joio e o trigo. O joio foi plantado, segundo a Bíblia, pelo inimigo, pelo diabo. Mas o trigo foi plantado por Deus. Você, trigo do Senhor, foi plantado pelo Senhor, mas com um objetivo. Tudo que Deus planta é para dar frutos. Concorda? Então você foi plantado para a sua glória. Glória de Deus, não a sua, tá? Não confunda aí o pronome, tá? Sua glória, mas é a glória de Deus. Você foi plantado para a glória de Deus. A sua vida
É para isso, querido. E Deus plantou você. Você foi plantado. Então, Deus espera um fruto da sua vida. Então, para que Deus me plantou? Ele vai dizer aqui no verso 3. Para pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Veja, você vai fazer isso. Tirar a cinza e trazer uma coroa sobre as pessoas. Você vai tirar o pranto e vai colocar o óleo de alegria. Você vai tirar o espírito angustiado e vai colocar as vestes de louvor. Ora, se você precisa colaborar para que isso seja feito na vida das pessoas, eu pergunto a você, você tem o direito de andar com o espírito angustiado? Responde para mim. Você tem o direito de andar com cinzas? Você tem o direito de andar de luto? Não. Você que tem que tirar isso dos outros. Então como é que você... Imagina, se você tem essa função e está assim, como é que você vai fazer isso com os outros? É como quem diz assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não dá certo. Se você quer levar alegria para os outros, você tem que ter alegria. Se você quer tirar o luto dos outros, o luto tem que ter saído da sua vida primeiro. Concorda comigo? Se você quer levar veste de louvor, você tem que ser um louvador. Ou não? Então, confronto. Opa, peraí, como é que eu estou em relação a isso? Olhar para a minha vida e ver, eu estou andando de luto? Não, não posso. Posso andar de luto, não. O Senhor me salvou. Mesmo que eu esteja de luto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que a gente perca alguém, uma pessoa, um parente, um amigo, podemos chorar sim, podemos chorar essa vida, mas depois temos que partir de novo para a obra que o Senhor nos deu. Porque se o Senhor levou essa pessoa e não levou a gente, é porque para nós ainda tem missão, para nós ainda tem algo a ser feito. Então, com vestes de alegria, com óleo de alegria, com vestes de louvor, é que a gente tem que continuar fazendo a obra do Senhor. Porque Ele nos ungiu, foi para isso, queridos, e não para que eu viva aí chorando, né? Mas para que eu tenha óleo de alegria. Então hoje a gente às vezes vê uns crentes aí que só a misericórdia, né? Vive reclamando da vida, vive choramingando pelos cantos, né? Será que é crente mesmo esse bicho? Hein? O que você acha? Meio estranho, né? Fica assim, né? Então, uma noite, tudo bem. Um dia de angústia, tudo bem. Agora a vida inteira. Tem pessoa que você conhece ela há vários anos, né? E a pessoa nunca muda aquele semblante, sempre aquela cara de morte. Que é isso? Você tem cara de vida ou cara de morte? Deus te deu vida, te tirou das trevas para a sua luz. A luz ilumina o teu rosto. E teu rosto brilha agora. É ou não é? Então alguma coisa tem que ser feita, queridos. Nós temos que nos conscientizar do chamado de Deus sobre a nossa vida. E o chamado é para a sua glória, para que nós façamos isso que está escrito aqui. Levar a alegria, levar a vida para as pessoas, para que elas também se tornem carvalhos de justiça. Versículo 4, ele diz, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Veja, Deus nos chamou, igreja, para a gente ser daqueles que restauram as coisas, daqueles que são usados na restauração daquilo que foi assolado, daquilo que foi destruído pelo inimigo. Você é um elemento de restauração. Amém? Amém. Não de destruição. Às vezes a gente sem querer se deixa levar e se torna um elemento de destruição na vida das pessoas. Você não foi chamado para destruir, você foi chamado para edificar, para ajudar a restaurar o que está destruído, para reconstruir aquilo que foi derrubado. Faz parte do chamado de Deus para nós. Então vamos nos conscientizar disso. Versículo 6 diz assim, mas vós sereis chamados, o quê? Sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus. É para nós ou não isso aí? Quem é o povo sacerdotal hoje? A igreja, o Senhor. A igreja do Senhor é o povo sacerdotal. É o crente. Você, quem é o ministro de Deus hoje? Você. Ministros são servos de Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Essa é a parte que o pessoal gosta, né? Ah, comereis as riquezas
Olha só, então é bom ser ministro, é bom ser isso que vai comer as riquezas, né? Irmãos, nós fomos em primeiro lugar chamados para ser sacerdotes e ministros. Esse comer das riquezas é uma consequência. Mas isso não pode ser entendido apenas no aspecto material. O melhor da terra não é o dinheiro. Você acha que o melhor da terra é o dinheiro? A Bíblia diz para você que pensa isso, se a tua esperança nesse mundo se resume apenas às coisas desse mundo, você é o mais infeliz de todos os homens. Então, comer o melhor da terra não quer dizer necessariamente ter dinheiro em abundância, mas o melhor é o que Deus criou e nos deu. É a paz, é a alegria do Espírito Santo, isso é o melhor. Então diz, você é sacerdote, você é ministro. Para que serve um sacerdote, para que serve um ministro? Para levar as pessoas a Cristo. Essa é a função que Deus deu a você. Você, crente, tem a função de levar. Quem é que vai levar? É você. Quem é que vai pregar para aquele seu colega de trabalho? Sou eu que vou lá? Vai me leva um CD aqui do pastor, ele prega. Pode ser que funcione, mas ele vive com você, não é com você que ele vive? Ele convive dia a dia contigo. Então não adianta você dar um CD meu, que ele vai ouvir a pregação, mas eu até gostei, mas esse cara aí que é da igreja dele ali não presta não. Então não adianta, né? Não adianta nada. Então, é você que vai pregar. Quem que vai pregar para sua vovó? Para o seu tio? Quem vai pregar? Sou eu? Não, não é você que vai pregar. Concorda comigo? Quem vai levar a palavra lá na sua casa? Não sou eu, não vou lá na sua casa, não. Pode até me convidar se tiver uma feijoada e tal, mas não é isso. Quem vai é você. É você que vai e vai pregar. Cabe a você fazer isso. Você é o ministro, você é o sacerdote, não sou eu. Você já me viu aqui me chamar, eu sou o sacerdote do Senhor? Não, nunca digo isso, porque todos nós somos. Ora, todos nós somos, que vantagem eu dizer, eu sou o sacerdote? Não, você é tanto quanto eu. Então a função que Deus deu é para nós. E veja só o que diz o verso 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Pensa no que o diabo tirou de você. Pensa nos anos que você viveu sem encontrar com Cristo. Nos anos em que você viveu nas trevas. Porque a Bíblia faz exatamente essa afirmação. Em Cristo temos a luz, mas sem Ele vivíamos nas trevas. A Bíblia diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então eu era morto, você era morto. Nos delitos, nos pecados, andava nas trevas, o diabo roubou muita coisa de você, levou muita coisa material, levou tua paz, levou um monte de coisa da sua vida, porque você vivia sem Cristo. Agora, você, no lugar da vergonha, você era uma vergonha. Concorda comigo? Eu, você, cada um de nós, antes de converter, nós éramos uma vergonha. Você se orgulha do seu comportamento antes da conversão? Você se orgulha do que você dizia, do que você era, do que você fazia? Você era uma vergonha igual a eu. Meu apelido era Calígula. Era uma vergonha. É ou não é? Só falava bobagem, só falava besteira. No lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Você tem uma herança agora. Por quê? Deus deixou para você uma herança, a salvação, e o Espírito Santo é o penhor da sua herança, como diz a Bíblia. Então você agora tem uma herança, e por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque Deus salvou e restaurou a sua vida. Agora você tem muitas coisas boas para desfrutar na vida nova que o Senhor te deu. Agora você tem perpétua alegria. Por que é perpétua? Porque não acaba. A alegria não é só quando vence o Fluminense. E aí sim, ela já é bastante, porque vence toda hora. Mas não é só assim, né? A alegria é perpétua. Entende? A alegria é para sempre, mesmo quando ele perde, que é raro, mas a alegria permanece. Entende isso? Porque não é com prazo de validade. Não é alegria por uma injeção de alegria que eu recebi. É alegria para a vida toda. Tereis perpétua alegria, está aqui dizendo o Senhor para nós. Você precisa desfrutar essa alegria, meu irmão. Essa alegria é sua. Vai buscar essa alegria, Deus te deu. E ela será perpétua, não terá prazo de validade, porque Deus restitui tudo para você. E o versículo 8 diz, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança
eterna. O Senhor está dizendo: eu farei com vocês uma aliança eterna. A aliança, toda ela, tem que ser eterna, irmãos. Por isso que a aliança do casamento é para toda a vida. É até que a morte nos separe. A aliança diante de Deus sempre é eterna. E Deus diz: eu fiz com vocês uma aliança eterna. Então essa aliança não é quebrada, ela permanece para sempre. Essa aliança que me traz a segurança da salvação. Não por mim, mas por Deus que firmou essa aliança. Não por minha força, mas pela força de Deus que age em mim, que me dá a segurança da salvação. A aliança eterna que o Senhor fez conosco está escrito na Bíblia. E no versículo 9, ele diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto disso, hein? Pensa bem nisso. Precisamos ser reconhecidos. E ele diz: todos vão reconhecer vocês como família bendita do Senhor. Amados, o plano de Deus para a nossa vida é que alguém olhe para a igreja. Estamos nós aqui na igreja. Cada um aqui tem um pai, uma mãe, uma família. Cada um veio de um lugar, cada um tem uma origem, cada um tem uma condição. Mas ao olharem para nós, todos reconheçam: ali está a família bendita do Senhor. Que tal isso, hein? Que tal isso, irmãos? Mas você é um membro dessa família, que pode torná-la bendita ou trazer mancha para ela, né? Ovelha negra, como dizem por aí. Não é isso? Não, você não quer ser assim. Você quer ser bendito do Senhor. Então você tem que ser família de Deus. Ao olharem para a tua casa, alguém vai olhar no âmbito do teu lar e vai dizer: ali está uma família bendita do Senhor. Você, sua esposa, seus filhos, seus parentes, aqueles que estão na sua casa, alguém vai olhar e vai dizer: ali está uma família bendita. Reconhecerão. Veja, eu não faço propaganda disso. Alguém é que vai olhar e vai reconhecer que ali está a família bendita do Senhor. Esse é o meu sonho para a igreja, irmãos. Que alguém nos veja como família bendita, não como uma igreja forte, poderosa, cheia de coisas, maravilhosa, cheia de riqueza. Que a igreja seja vista como família. O que adianta uma igreja tão grande, tão bonita, tão poderosa, tão cheia de mármore, tão cheia de... ninguém conhece ninguém. Ninguém fala com ninguém. Né? Brigam uns com os outros, falam mal uns dos outros. Família maldita, sem vergonha, né, irmãos? Não, nós temos que ser família bendita do Senhor, reconhecidos como família bendita do Senhor nosso Deus. Versículo 10, ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de quê? Não é contigo que Deus está falando? Não falei que é para nós esse texto? Quem foi que foi coberto com vestes de salvação? Fomos nós, irmãos. Veja, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. A noiva do Cordeiro, quem é? A igreja. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. O Senhor está falando do Messias, mas está falando para a igreja, irmãos. É sempre assim, a gente vai enxergar isso na Bíblia Sagrada. Então eu tenho que me alegrar, porque o Senhor me chamou como noiva e me vestiu com vestes de justiça. Nós temos que fazer a obra do Senhor com alegria. O Salmo 100 diz assim: serviu ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. É com alegria que se serve a Deus, porque ele já fez tudo por mim. Não é com interesse, essa coisa de interesse que contamina tudo, né? Eu vou hoje na igreja, eu vou 10 quartas-feiras, eu vou não sei quantos domingos, que aí Deus vai... Pelo amor de Deus, sirva com alegria. Mesmo que deu errado, tudo deu errado na tua semana, tudo deu errado no teu dia, você foi maltratado, você foi esculhambado, mas domingo você está lá na igreja com alegria, porque o Senhor é a minha justiça. Eu sou como Jó, eu digo: no fim dessa história, o meu Redentor vive, por fim vai se levantar sobre a terra. Esse jogo vai virar, porque Deus está cuidando de mim. Então não há tristeza que me deixe em casa, não há tristeza que me faça não vir à igreja, não há problema que me deixe no chão, porque eu renovo as minhas forças no Senhor cada dia.
Assim tem que ser com cada um de nós. A alegria que o Senhor nos deu para sermos a noiva de Cristo. E termina no verso 11 dizendo: porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Que maravilha, irmãos. O que o Senhor quer fazer através de nós. Através de nós. Fazer brotar a justiça e fazer brotar o louvor. Nós somos ministros da justiça do Senhor. Ministros que levam, que servem para que a justiça brote. A igreja precisa se manifestar em justiça. Cada crente do Senhor tem que ser alguém que luta por ser justo, por ser honesto, por ser correto, por ser alguém diferente do resto desse mundo. Que Deus faça assim na nossa vida. Que você e eu venhamos a cumprir tudo aquilo que o Senhor programou para nós, para que nós sejamos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E conscientes agora da missão, saiamos para cumprir o chamado do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Apregoar o ano aceitável do Senhor, anunciar as boas novas aos quebrantados de coração, levar liberdade aos cativos. Para isso o Senhor nos ungiu como igreja, para isso o Senhor nos chamou a cada um de nós, para fazermos a Tua vontade, Pai. E a Tua vontade é essa. A Tua vontade é a nossa santificação. A Tua vontade é que nós realmente sejamos usados pelo Senhor, no propósito que o Senhor tem para cada um. Porque estamos vivos ainda, Pai. Vivos para fazer a Tua vontade. Não para a nossa, mas para a Tua. Vivos para sermos segundo o Senhor deseja. E eu te peço, ó Deus, pela igreja esta noite. Por aqueles que ouviram aqui a Tua palavra. Por aqueles que estão ouvindo pela internet. Senhor, em nome de Jesus, alcança esses corações. Transforma as suas vidas, Pai. Faz uma mudança de vida, de visão, de posicionamento. Opera, Senhor, de maneira a não olharmos mais para o Senhor com o desejo de trocar algo contigo, mas apenas de te servir e te amar, apenas de viver segundo cristãos, de viver segundo o chamado que o Senhor fez para cada um de nós. Abençoa a Tua igreja aqui, Senhor. Abençoa todos que estão ouvindo a Tua palavra e nos chama mais uma vez de forma audível, para que façamos a Tua vontade, de acordo com a Tua vontade, possa ser a nossa vida. Instrumentos, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a Tua glória, Senhor. Levanta, Senhor, a Tua igreja, cada crente, Senhor, que está ouvindo essa palavra, para sermos para a Tua glória somente.
em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a igreja, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Você vai receber a ceia do Senhor agora. Examine o teu coração para participar dignamente. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o aceitável do Senhor e tira da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram. Subir os pés, se anos uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus. Poucos compositores conseguiram colocar uma letra bíblica, né, tão bem encaixada numa música como o pastor Josué Rodrigues, nesse louvor que nós louvamos aqui. A letra praticamente literal, né, do que está no texto bíblico, musicada e trazida para o louvor da igreja. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas mais do que louvar, a gente precisa viver, não é? Para a glória do Senhor, sendo instrumento de Deus, querendo que Deus mais e mais use a nossa vida, e não apenas ficar esperando alguma coisa que Deus vai me dar ou fazer. Lembre sempre, Deus já fez. E o que Ele fez está simbolizado aqui na ceia, da qual vamos participar agora. O pão que partimos simboliza o corpo do Senhor, que sofreu por nós. O cálice que vamos tomar simboliza o sangue que foi derramado. E tudo isso foi a obra principal de Deus para a nossa salvação. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o sangue do Senhor foi derramado para que os nossos pecados fossem completamente redimidos, pagos, completamente o preço pago, para que nós possamos viver em liberdade de vida, em novidade de vida. Não há nada melhor que Deus possa fazer do que aquilo que Ele já fez.
E isso é tão importante que o Senhor disse: façam agora isso em memória de mim. Nunca esqueçam disso, lembrem sempre disso, porque isso é o mais importante. O resto é acessório. Isso é o mais importante. Por isso ele deixou o memorial, porque ele sabia que a gente tem a tendência muito grande de esquecer, né? Principalmente os benefícios que nós recebemos. Mas que nós possamos nos lembrar agora do que o Senhor já fez por nós. E dizer ao Senhor: ah, Senhor, o Senhor já fez isso tudo. Agora eu quero fazer alguma coisa em prol do Senhor, em prol da tua igreja, em prol da tua obra. Pai querido, obrigado pelo pão que partimos, pelo que ele representa, para nós lembrarmos do teu sofrimento naquela cruz. Esse sofrimento não foi em vão, porque agora nós vivemos para a tua glória. Agora nós somos o bom perfume de Cristo. Agora nós provamos ao mundo o teu triunfo. O Senhor triunfa através de nós, Pai. Não foi em vão esse sofrimento. E nós agradecemos ao Senhor pelo que foi feito. Pelo pão que partimos, que aqui possa simbolizar para nós também comunhão, participação de todos da igreja, como família bendita de Deus, como o Senhor deseja sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa esse pão que vamos agora receber. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança. A nova aliança agora com o sangue de Jesus. Por isso é nova e definitiva, como diz a Bíblia. Não há outra aliança, não há nada mais que Deus possa fazer além do que já fez. A salvação em Cristo através do sangue vertido. E aqui em mãos temos o cálice que simboliza esta aliança, que simboliza este sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Lava-nos, Senhor. Lava-nos mais uma vez essa noite. Lava-nos a cada dia, Pai. Como diz a Tua palavra, já estamos limpos pela Tua palavra, mas precisamos ainda ter os pés lavados, porque andamos nesse mundo e tenta sujar a nossa vida com sua poeira. Mas que o Senhor nos lave a cada dia, perdoando os nossos pecados, renovando a nossa fé, a nossa esperança. Obrigado pelo sangue derramado. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as iniquidades que ainda cometemos. Entregamos ao Senhor a nossa vida, te agradecendo pelo cálice, que ele seja de aliança entre nós como igreja, família bendita do Senhor. Oro pela igreja, Pai, por cada um, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Louvamos, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Carvalho de justiça é você. Amém. Plantado pelo Senhor para dar muito fruto. Deus espera fruto da nossa vida, irmãos. Amém. E para a glória dele. Cada fruto nosso seja para a glória do Senhor.